Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e vamos a mais uma palavra do Senhor para esta manhã, amém? Glória a Deus. Continuamos falando sobre, que ontem eu passei um vídeo, né, falando sobre a importância da Santa Ceia, né, então eu vou continuar falando sobre a Santa Ceia, que é algo muito importante para nós, né? Então vamos lá. Eu gostaria que os irmãos e as pessoas que estão assistindo abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios, o capítulo 11 e o versículo 17. Vamos começar desde o começo para entender melhor, né? Aqui a palavra fala instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Isso aqui é para nós entender melhor, né? Como era servida a Santa Ceia na época, né? E como está sendo servida hoje nas igrejas, né? E como foi explicado naquela época que Paulo deixou escrito em Coríntios, né? Para nós, né? E como é explicado hoje, né? A ceia do Senhor. Como é falado na igreja da ceia do Senhor. Então, não é lido toda a palavra, né? É lido só do 23 em diante, né? Até no caso, até o 25. Mas o certo mesmo era explicar toda ela. Então, a palavra diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, portanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quanto vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Então Paulo estava, né, aqui exortando a todos que participavam, né, da ceia do Senhor naquela época, né, que havia pessoas que estavam se queixando, falando, né, que o que estava acontecendo dentro da igreja, né, porque quando eles se ajuntavam para fazer a ceia, então eles não estavam fazendo o que era correto. Então Paulo, né, repreendendo eles, porque até mesmo importa, no 19, tá? Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então, Paulo repreendeu, né, os participantes, né, naquela época, né, que participavam da ceia, e diziam que era a ceia do Senhor. No entanto, uns levavam bastante coisa e tinha aqueles que não tinham que levar, né, que eram os mais pobres, não tinha alguma coisa para levar para participar da ceia, então ficavam olhando os que tinham bastante comer, e ainda um erro muito grande que era servido o vinho, né, como o sangue de Cristo, né, e eles se embriagavam, tomavam tanto que se embriagavam. Então, aqui Paulo está repreendendo eles, né,
Então, ele disse, né, para eles, não, eu não vos louvo por o que vocês estão fazendo, porque vocês estão fazendo o que não é certo, né? E daí ele disse, vocês não têm o que comer em casa, né? Então, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Então, cada um, né, pegava e tomava, comia, e os que chegavam depois, os que não tinham, não participavam, porque muitas vezes nem tinham, né, ou participavam depois, né. Então, estavam divididos, né. Então, algo muito importante, isso aqui para nós entender, para depois entender mais acima o que diz a palavra, né. Então diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, e dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, esta palavra aqui já era uma profecia lá em Jeremias 31, aonde o Senhor Deus Todo-Poderoso, né, falou, né, que haveria uma nova aliança. Então, esta aqui é a nova aliança. A velha aliança passou, né? Que é do Velho Testamento. Que era matado um animal, né? E, e era colocado, respingado sangue sobre as pessoas para tirar o pecado das pessoas que cometiam o erro. Então, quer dizer, a Santa Ceia também é um símbolo, né? Que Jesus, né? Ele derramou o sangue dele uma vez só para tirar os nossos pecados, para tirar nossos erros, né, irmãos? Então, aqui diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes seu cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Tá? Esta palavra aqui que me chamou bastante atenção, porque é pregado, eu já vi muitos pregar e vejo pregar, que, né, que as pessoas têm que se, né, comer o pão dercinindo, né, o que significa, né? Se comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, quer dizer, indignamente, não quer dizer que é por nossos pecado, né? Indignamente quer dizer que ele estava falando daquilo que eles faziam. Isso aqui quer dizer que eles estavam falando daquilo que eles faziam de errado. Que eles, né, levavam, se embriagavam, né? Comiam como glutão, né? Então isso aqui quer dizer isso. Então ele disse assim, ó. Paulo disse assim, ó: examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Então, o que é que nós temos que discernir? Discernir o que significa a ceia do Senhor, né? Porque naquele tempo eles não discerniam, sabe? Achavam que tomar a ceia do Senhor, que participar, eles faziam tipo uma festa. E daí comiam e bebiam e se embriagavam. E aquilo, Paulo repreendeu eles, porque era errado fazer assim a Santa Ceia, que não era o certo. Que a Santa Ceia é algo poderoso. Porque, como eu disse ontem no vídeo, participar da ceia do Senhor é algo muito importante para a nossa vida. Para nós ter vida em nós mesmos e ter vida em Cristo, né? Então,
Por isso que ele manda discernir, porque tem que discernir o que significa o corpo e o sangue de Cristo. É isso que aqui está falando, e não sobre o que eles comentam e falam, né, muitas vezes na igreja, que se nós tivermos um erro, nós não podemos tomar a Santa Ceia. Não, nós podemos sim, sabe por quê? Porque quando o Senhor serviu, a primeira vez que o Senhor serviu a ceia do Senhor, antes da morte dele, né, que foi antes da ressurreição dele, que ele fez a última ceia, ele serviu para todos os apóstolos que estavam ali, para todos que estavam ali, né, ele serviu a ceia e ele sabia que Judas ia trair ele. E mesmo assim, mesmo ele sabendo que Judas ia trair ele, ele serviu a ceia para Judas. Então, o que está falando aqui para nós definir não é o erro ou o pecado que nós cometemos, porque quando nós vamos tomar a Santa Ceia, a gente tem que se preparar, pedir perdão dos nossos erros, do nosso pecado, né? Para participar da ceia do Senhor, né? Porque nós temos que participar. Nós que somos já batizado, evangélico, aquele que participa da ceia, tem que participar para ter vida. E vida em nós mesmos e em Cristo, porque o Espírito Santo, né, de Deus que habita em cada corpo, né, necessita do alimento da ceia do Senhor, né, para que nós continuamos, né, com esperança, né, até a vinda do Senhor Jesus. E diz mais aqui: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, por causa da falta da ceia, né, muitos que não discernem o que é o corpo e o sangue de Cristo, né, que Jesus derramou por nós, que é uma aliança, né, é uma aliança, né, entre nós e Jesus, é a mesma coisa que um casamento, né, quando a gente casa, a gente faz uma aliança com o esposo ou o esposo com a esposa, né, e a mesma coisa nós, quando nós se batizemos e tomemos a ceia, nós estamos fazendo uma aliança, né, com Jesus, quer dizer, nós somos a noiva e ele o noivo, né? Acho que vocês estão entendendo, né? Quem está assistindo deve estar entendendo o que eu estou falando, né? Mas é mais ou menos assim, né? Para explicar melhor, né? Então, muitos há que estão fracos e doentes e não poucos que dormem. Então, os que dormem não é vamos dizer, a morte, né? Dorme aqui, né? Estão adormecidos, não estão entendendo, né? Então, e por que o Senhor fala isso aqui para nós? Que Paulo deixou escrito isso aqui para nós? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós nem podemos nos julgar se nós, né, podemos ou não podemos, porque tem um só julgador, um só juiz que vai, né, nos julgar, né? Então diz assim: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Então, quando nós somos julgados pelo Senhor e disciplinados por Ele, né? Para não sermos condenados com o mundo. Porque o mundo, a palavra diz que jaz do maligno, né? Então, para que nós não sejamos condenados com o mundo, né? Nós temos, nós não podemos nem se julgar, né? O Senhor é que julga nós, né? Porque Ele disciplina. Então, é Ele que disciplina nós. E não o ser humano aqui da terra, pastor ou pastora, que queira disciplinar nós, não. É Jesus, a palavra que diz, né? Assim, pois, irmãos meus, quando fores reunir para comer, esperais um pelos outros. Olha só que importante.
Se nós fosse reunir para participar da aliança do Senhor que Ele fez com o ser humano, fez com todos nós, para que nós tenhamos vida em Cristo, nós temos que esperar uns pelos outros e não comer antes uns dos outros, nem ser glutão e nem beberrão. Porque hoje em dia, né, é servida a ceia com suco, não é servido com vinho, mas naquela época era servido com vinho, né? E as pessoas, ao invés de tomar um cálice, né, que significava o sangue de Cristo, eles não estavam entendendo. Por isso que aqui diz, ó, se tomar a Santa Ceia sem discernir, será réu do seu corpo e do sangue do Senhor Jesus, porque não discerniu o que significa, né? Então aqui, ó, ele fala assim, ó, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunides para juízo. Quando as demais coisas eu os ordenarei quando for ter convosco. Tá, irmãos? Uma explicação bem explicado para nós que o que significa, né, a ceia do Senhor. Então não significa que nós temos que não podemos ter o erro e o pecado, porque a palavra diz que nenhum, se uma pessoa disser eu não tenho pecado, ela já está pecando, porque o pecado ele tá na porta nossa, e se nós não cuidar, se nós vacilar, nós vamos errar, nós vamos pecar, né? Mas nós temos que sempre pedir perdão para o Senhor Jesus, porque a palavra diz que quando nós errar, nós pecar, nós temos que, né, se ajoelhar e pedir a intercessão de Jesus, porque Ele é que intercede por nós pelo perdão, porque Ele veio para dar o perdão, Ele veio para tirar nós do erro e do pecado, né? Então nós temos que pedir. Então não tem ninguém que não tenha erro, que participa da Santa Ceia, que não tenha erro, que não tenha errado, que não tenha pecado. Então aqui ele não está falando disso. Paulo não está falando disso. Paulo está falando da comelança, da beberrança, que eles bebiam e se embriagavam, né? Porque aqui diz, ó, porque, no 21, tá, irmãos? No 11 e 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome ou passo de que há também quem se embriague. Olha só, é disso que ele está falando aqui nesse versículo aqui, 27. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vê que é importante a gente entender o significado da ceia do Senhor, porque não há quem possa proibir das pessoas tomar a ceia do Senhor. Não há, porque a palavra aqui ela é muito clara para nós e nos ensina muito bem, sabe? Então todos têm o direito de participar da ceia do Senhor, independente do que faça, porque ninguém na face da terra é justo o suficiente e comete pecado, comete erro todo dia. Então, como é que, se fosse por isso, ninguém podia participar da ceia do Senhor? O importante para a nossa vida é nós seguir os 10 mandamentos do Senhor. Esse é o importante, né? Isso que importa. Se nós estiver seguindo os mandamentos do Senhor, estiver cumprindo com o mandamento do Senhor, nós temos dentro do que Deus fala, né? Que é seguir os seus mandamentos, tá, irmãos? Então, esta é a palavra desta manhã, porque é uma continuação de ontem, que eu gravei um vídeo ontem falando sobre a ceia, sobre a importância, né? Que todos têm que participar, né? Então, é isso ali, meu irmão. É isso aí. Então, eu desejo para todos
uma linda manhã, maravilhosa, que essa palavra que Deus deu para nós hoje. E agradeço a todos, de coração mesmo, que assista e que venha a estudar essa palavra aqui, para que tenha discernimento e o entendimento de Deus, porque Deus diz para nós na palavra dele que o povo dele ia se perder por falta de conhecimento. Então, para nós ter o conhecimento, nós temos que ler a palavra de Deus. Nós lendo a palavra de Deus, nós vamos ter o conhecimento, o entendimento e o discernimento. Então, e não podemos ir atrás de pessoas que pregam diferente, porque o que Deus deixou escrito, ele disse não vão construir, nem vão, como diz a palavra, indicar um outro ensinamento em cima do ensinamento do Senhor Jesus. Porque o que Jesus deixou escrito é a lei dele, né? É a lei dele. Então é assim que funciona, irmãos. Todo aquele que quer saber a verdade, que quer aprender a verdade, lê a palavra de Deus, tá, irmãos? Então desejo uma manhã muito alegre para todos e desejo uma paz do Senhor, né? Que todos fiquem na paz, na santa paz do Senhor Jesus, que Jesus entre em todos os lares, que o Senhor Jesus venha nos ensinar cada vez mais a palavra do Senhor. Amém? Obrigado, irmãos.